Então, vamos lá para a nossa aula, primeira aula de matemática, matemática para professores, que farão a prova da educação básica da Prefeitura de Guarulhos. Então, a aula de matemática é para professores, né, que vai passar no concurso. Então, você precisa ter o mínimo necessário. Isso aqui é conteúdo de 1º ao 5º. Mas você precisa saber disso, então a gente vai revisar para você usar isso com destreza na prova. Então, por que a gente precisa saber isso? Porque é isso aqui que vai nos ajudar a interpretar o texto. Quando você fala, eu não consigo interpretar a pergunta, não sei se é de mais, se é de menos, o que está querendo saber? Tem dificuldade para interpretar a pergunta. É isso aqui que você não está sabendo ou separar, tá? Então, vamos lá. As 4 operações básicas, a gente vai falar sobre os processos mentais. A adição tem 2 processos mentais, um de acrescentar e o de juntar. Subtração, são 3 processos mentais, retirar, comparar e completar. Por que eu estou falando isso? Lá no meu curso de matemática para professores, eu aprofundo e te ensino a ensinar isso para os teus alunos. Aqui você vai usar, então eu não vou aprofundar muito. Mas é interessante que você saiba para quando a gente for treinar e for fazer a situação problema, você consiga interpretar o exercício, tá? O enunciado. Multiplicação tem 4 processos mentais diferentes. A adição de parcelas iguais é o único processo mental da multiplicação que está ligado diretamente à divisão. Então, quando eu falo de multiplicação e divisão, o único processo mental que liga os dois é a adição de parcelas iguais, que a gente tem o hábito de chamar de tabuada. É isso aqui. O resto é multiplicação, mas não dá para eu comparar com a divisão, tá? Então, temos lá proporcionalidade. A gente vê isso aqui quando a gente vai ampliar ou reduzir, principalmente receitas. Disposição retangular, que é quando a gente pensa em contar fileiras de alunos, quando a gente conta ovos numa cartela. Depois, quando a gente já está lá no 6º, 7º ano, a gente usa isso aqui para calcular área de geometria. Eu vou explicar também na aula de geometria. E combinatória é quando você abre o seu guarda-roupa e você tem lá 4 camisetas e 3 calças. E você pensa em quantos conjuntos você consegue montar com aquelas roupas que você tem. Isso aqui é o pensamento combinatório, é multiplicação. Divisão. Ou você vai, são 2 processos mentais, e ou você vai usar a repartição ou a medida. Então, um você pensa na quantidade de grupos e o outro você pensa na quantidade de elementos do grupo, tá? São esses 2 aqui, eles estão diretamente ligados à adição, então, de parcelas iguais. Não adianta você trabalhar vários outros pensamentos da multiplicação e querer que seu aluno entenda e resolva a divisão, tá? São coisas diferentes. E aí, nós temos dentro das operações, mas já não são as básicas, são um pouquinho mais avançadas, nós temos a potenciação, que é a ideia de multiplicação de parcelas iguais. Então, aqui, era a adição. Aqui era a adição de parcelas iguais. Aqui é a multiplicação de parcelas iguais. Então, eu só consigo fazer isso se eu souber a multiplicação. E a radiciação, que é a medida proporcional. Então, esse aqui eu vou desse lado aqui. Vamos lá. Deste lado, tudo que eu faço com o número aumenta. Deste lado, tudo que eu faço com o número diminui. Então, se eu adicionei, eu subtraio. Se eu multipliquei, eu divido. Se eu fiz a potenciação, eu vou para a radiciação, A gente tira a raiz. Então, esse lado aumenta, esse lado diminui. Agora, nós vamos para a técnica. Isso aqui é conceito, tá? Isso aqui vai te ajudar a interpretar o enunciado do problema. Mas, para resolver a questão, nós temos a técnica. Então, para resolver a técnica,
né? Para resolver a questão, a gente usa a técnica. Como que é essa técnica? Da adição, a gente vai somar 4 mais 3 igual a 7 e 3 mais 4 igual a 7. O que que vai diferenciar aqui, ó? Independente de eu fazer, né? Aí eu tenho a comutatividade de parcelas, tem outras condições, mas aqui a gente não vai aprofundar nisso, porque eu quero que vocês façam e façam com destreza. Para dar aula, a gente precisa ensinar os conceitos e saber os conceitos. Aqui a gente vai usar. Então, qual a diferença aqui, ó? 4 mais 7, mais 3. Então, é a posição que eu tenho das minhas bolinhas. Então, eu tenho 4 e ganho 3. Aqui, eu tenho 3 e ganho 4. Então, independente de como estiver essa posição aqui, eu posso somar, porque tem a comutatividade das sentenças. Na subtração, eu tenho que tomar cuidado, né? Quando eu estou ensinando, eu preciso tomar cuidado com os meus alunos. Como vocês já são adultos, não vou tomar esse cuidado, eu já vou direto explicando. 4 menos 3 igual a 1. Então, eu tenho 4 bolinhas. Se eu vou tirar 3, vai me sobrar 1. Aqui, eu tenho 3, mas eu preciso de 4. Então, geralmente, quando o número é negativo, eu penso em dinheiro. Eu estou devendo R$ 4 e preciso pagar 3. Então, eu vou lá com os R$ 3, pago a minha dívida, mas eu ainda fico devendo 1. Né? Ah, sobra do maior, sobra do menor? Depende. A gente tem que entender isso. Então, toda vez que eu tiver um número negativo, eu penso em dívida. E aí, a gente precisa conhecer conjunto numérico, os números negativos, reta real, reta numérica. Mas isso é um outro momento. Isso a gente vai aprender e vai usar com os nossos alunos. Aqui eu quero só que vocês entendam. Eu estou fazendo uma revisão para vocês lembrarem, né, de como que isso aqui funciona. E já descobri, se eu estou falando alguma coisa aqui que você ficou na dúvida, me pergunta, manda mensagem, porque você tem alguma brecha, né, na sua base. Então, é interessante a gente já descobrir essas brechas. Por isso que eu estou fazendo essa revisão. Multiplicação. 4 vezes 3. Então, eu tenho 4 caixas com 3 bolinhas. Tá? É diferente de 3 vezes 4, onde eu tenho 3 caixas com 4 bolinhas. Né? Geralmente eu ouço na escola muito isso. Que é igual. E não é igual, elas são coisas diferentes. O resultado, a quantidade de bolinhas vai ser o mesmo. Mas o desenho é diferente. E aí, aqui eu tenho a tabuada do 4 e aqui eu tenho a tabuada do 3. Aqui eu tenho a tabuada do 3. Então, por mais que eu tenha aqui eu tenho a tabuada do 3. Por que que eu tenho a tabuada do 3? Porque eu estou aumentando de 3 em 3. E aqui eu tenho a tabuada do 4, porque eu estou aumentando de 4 em 4. Então, temos que tomar muito cuidado. Então, quem vai continuar aqui o número? O 3. Quem vai continuar aqui, vai repetir o número? O 4. Então, mas isso aqui é uma coisa mais técnica, né? É algo que a gente precisa ensinar quando vai ensinar a tabuada. Aqui, agora, vocês não vai fazer diferença. Divisão. Quando eu tenho um número maior que o divisor, vai me sobrar resultado inteiro. Então, eu consigo dividir 4 bolinhas
em 3 caixas. Vai dar uma caixa, uma bolinha inteira em cada caixa, e vai sobrar uma bolinha que eu vou dividir e vai ficar um pedacinho pequenininho, bem pequenininho. Aqui eu tenho 3 bolinhas para 4 caixas, então eu não consigo. Eu já vou ter que dividir e sair dividindo essas bolinhas. Por isso que vai dar um número quebrado, porque eu não tenho nenhuma bolinha inteira nessas caixas. Então, a gente precisa lembrar e rever as 4 operações. Essa é a técnica, né? Eu faço a conta em pé, a conta deitada, mas eu também posso fazer a conta de pé, que aí fica mais fácil para algumas pessoas verem e fazerem. Então, essa aqui é a técnica, e aí das 4 operações básicas. Agora, a gente vai para a operação que não é tão básica, que é onde geralmente o pessoal tem um pouquinho de dificuldade. Então, nós temos a potenciação. O que é a potenciação? Lembra que eu falei que é a multiplicação de parcelas iguais? Então, eu tenho aqui, ó, 3 elevado a 2. Então, esse 2 é quantas vezes eu vou multiplicar esse 3. Então, 3, eu vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Então, sempre que eu tiver um número aqui em cima, é quantas vezes ele vai aparecer. 4 elevado a 2. 4 vezes 4. Então, é a multiplicação que me interessa aqui. 4 vezes 4, 16. Ah, mas e se for outro número aqui em cima? No expoente, não tem problema. É a quantidade de vezes que ele vai aparecer. 3. 3 vezes 3 vezes 3. Então, aqui não era 3, então são 3 vezes. 4. 4 vezes 4 vezes 4. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 27. Por quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, aqui, ó, vai ficar 16 vezes 4. E aí, eu vou fazendo, eu vou aumentando, e aí os números vão crescendo. A radiciação é o inverso. Então, eu tenho aqui a raiz quadrada. Aqui, quando ela não tem nada, é um 2 invisível aqui, ó. Então, eu tenho que descobrir que número que foi dividido, que foi multiplicado, para dar o número que está aqui dentro. Então, que número que eu multipliquei ele vezes ele que deu 3? 1,73, 20, 50, 80, 76. Número assim, geralmente não cai em concurso, tá? Esses números quebradinhos. Se tiver algum número assim, eles já informam esse número. Isso aqui é diferente disso aqui. Então, ó, que número que eu pego 9, né? Que número que ele vezes ele 2 vezes vai dar 9. Então, é o inverso. Aqui eu fiz vezes, aqui eu tenho que fazer de dividir. O problema é que a gente não sabe por qual número dividir. Então, a gente tem que... eu já decorei os números básicos, né? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, até o 10 vezes 10, que é 100. Então, qualquer número que apareça aqui maior que 100, eu já sei que não adianta eu ficar pensando lá no 10, ele está acima. Mesma coisa aqui, 16, que número que multiplicado por ele mesmo vai dar o 16? O 4. Aqui, ó, é mais complicado. Geralmente nós não usamos, não aparece no concurso. Mas vou explicar. Aqui é a raiz cúbica de 3. 1,42, 22, 49, 57, 0, 31. Por quê? A gente costuma dizer que não existe, né? Mas é porque ele dá muito quebradinho. Então, vai aparecer números inteiros. Qual é a raiz cúbica de 27? Que número que multiplicado ele vezes ele dá 27? 3. Raiz cúbica de 64. Que número multiplicado ele
por ele mesmo, 3 vezes vai dar 64. O 4. Então, a radiciação é isso. Né? Aqui eu fiz a multiplicação, aqui eu vou fazer a divisão.